Então eu cheguei no meu primeiro R$1 milhão e eu te pergunto, e agora, Ramiro, o que eu faço a partir daqui? Isso aqui pode me render no futuro. Bom, se você chegou nessa marca, parabéns. Esse é um marco extremamente importante na jornada de todos que pretendem se aposentar por conta própria. Ter uma vida muito mais tranquila, tu tá no caminho certo. Agora, nesse vídeo, o que eu quero fazer aqui é simular contigo quanto pode render e o que fazer com seu primeiro milhão investido. Eu vou fazer isso de forma pé no chão, sem te prometer nada milagroso, traçando aqui 3 cenários. Tá? Um cenário mais seguro, um cenário mais arriscado e um cenário mais estratégico. Eu vou passar a palavra para o meu sócio, Felipe Almeida, que vai responder essas dúvidas. Para quem não sabe, é planejador financeiro CFP, é analista CNPI, é sócio do Clube do Valor e você já deve ter visto alguns vídeos dele, tá sempre aqui, sabe muito do tema, vai conduzir tudo a partir daqui. Se você gostar, deixa o dedo like. Filipão, bola contigo. Boa, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é que você está pensando em fazer com esse R$1 milhão. Afinal de contas, imagino eu que se você clicou nesse vídeo aqui, você deve estar querendo multiplicar ele. E aí, de maneira geral, pensando no macro, a gente tem 3 grandes formas de fazer isso. E a primeira delas envolve aquela mentalidade do cara de, poxa, eu construí R$1 milhão, eu também não quero perder nem um centavo desse dinheiro. Até porque, vamos ser sinceros, a jornada até esse primeiro milhão não foi fácil. Só que a jornada a partir de agora é você manter esse milhão se valorizando ao longo do tempo. E eu tô falando isso porque, na prática, é muito difícil as pessoas que chegam nesse patamar manterem um patamar de patrimônio tão alto. Segundo um estudo lá dos Estados Unidos em 2016, apenas 1% dos americanos conseguem ficar no top 1% das pessoas ricas por mais de 10 anos. E a gigantesca maioria das pessoas acaba perdendo o seu espaço ou ainda o seu dinheiro. Felipe, pois então, eu não quero colocar em risco o meu dinheiro, o meu R$1 milhão. Tá, beleza, eu entendo 100% e é aqui que a gente entra no cenário 1. Aquele investidor que ele quer jogar safe, ele chega no mercado financeiro e pergunta, poxa, o que é que tem mais de conservador aqui que me renda bem, mas que eu veja meu dinheiro crescendo um pouquinho todos os dias. E aí a resposta padrão que a gente vai encontrar para essa pergunta é investe no Tesouro Selic, o investimento mais seguro do nosso país, que inclusive teve uma rentabilidade parecida com essa linha verde que tá aí na tela para vocês, que mostra como faça chuva, faça sol, ele continua sempre estável, subindo aos poucos. Felipe, maravilha, então vou pegar meu R$1 milhão, colocar tudo no Tesouro Selic e vou ficar tranquilo pro resto da vida. Assim, tranquilo você vai. Agora, será que a rentabilidade desse dinheiro vai ser suficiente para te manter somente com esse R$1 milhão? Vamos olhar isso na prática. Afinal de contas, o Tesouro Selic tem esse nome porque ele tem uma rentabilidade atrelada à taxa Selic do nosso país, que nesse momento está em 13,25% ao ano. Ora, se você coloca essa rentabilidade ali no seu patrimônio, você pensa, poxa, tô feito, tenho uma renda passiva muito alta. R$1 milhão a 13,25 ao ano, você teria ali um pouquinho mais de R$11 mil de renda passiva todos os meses. Isso aqui pode ser um complemento interessante para a tua renda ou sustentar muita gente, dependendo do teu padrão de vida. Poderia ser o cenário perfeito até que a gente comece a fazer a conta mais correta aqui. Para saber a tua rentabilidade real, a gente precisa considerar outras taxas que essa primeira conta não mostra, como imposto de renda, a taxa de investimento no Tesouro Selic e principalmente a taxa de inflação no período. Porque vamos ser inteligentes aqui, por mais que o teu dinheiro realmente apareça ali na tua conta 11 mil a mais todos os meses, como a gente mostrou a simulação, o fato é que se você pegar esses 11 mil todos os meses para pagar o teu custo de vida, o que vai acontecer é que esse poder de compra de R$1 milhão que você tem hoje vão se tornar de 500 mil daqui a alguns anos, 200 mil e o teu dinheiro ele vai perder poder de compra com o tempo. Não é isso que você quer. Então o que a gente tem que fazer aqui é ver quanto de fato rendeu de forma real o Tesouro Selic nos últimos 10 anos pelo menos. Quando a gente analisa o histórico dos últimos 10 anos do Tesouro Selic, medida aqui pelo índice IMA-S, descontando a inflação e o imposto de renda do período, a gente vê algo próximo a 3,40% ao ano. Ou seja, bem diferente ali da conta do 13,25%. Né? Ou seja, a média de rentabilidade real que realmente você pode usar no Tesouro Selic, ela fica em torno de 3% ao ano, o que já muda o panorama completamente. Os teus R$1 milhão agora renderiam R$2.500. Ah, Felipe, mas aí 2.500 é muito pouco. Eu gostei daqueles 11 mil lá, mas 2.500 não dá. Pois então, investir no Tesouro Selic com a taxa de retorno real de 3% acima da inflação, fazendo retiradas de R$11 mil por mês com esse patrimônio aqui, ora, imaginando que você está na faixa dos 40 anos e que você espera viver até uns 85, nesse cenário, o teu patrimônio duraria menos de 9 anos. Ele ia acabar muito antes de você estar realmente aposentado. Então a gente já percebeu que não dá para brincar com isso aqui, afinal de contas a gente está falando do futuro da sua família. A gente percebeu também que muito provavelmente para R$2.500 em cima de R$1 milhão é muito pouco para a maioria das pessoas. E aí é aqui que a gente entra no cenário número 2. Tem investidor que não gosta desse retorno aqui e passa, não, Felipe, então eu vou colocar um pouco mais de risco, vou investir em ações e fundos imobiliários.
Agora é só descobrir como fazer isso e começar a fazer. E é aqui que boa parte dos investidores começa a comprar e vender ações porque viu um vídeo somente no YouTube, porque começou a ler as principais manchetes do jornal de investimentos mais famoso, ou até mesmo porque buscou a ajuda de um profissional que é comissionado no mercado financeiro. Normalmente um assessor de investimentos que está pensando em aumentar somente a renda dele e ele vai te indicar produtos de investimento mais agressivos, mas que geram uma comissão muito alta, quando na verdade a rentabilidade entregue para o investidor ela não é nem perto do que se espera. E nesse ponto eu preciso te fazer um adendo. Aqui no Clube do Valor a gente analisa dezenas e dezenas de carteiras de investidores reais todas as semanas. Inclusive casos parecidos com esse que está aqui na tela para vocês, que mostrou uma carteira empilhada de ativos sem razão de existirem e que justamente por não ter uma estratégia muito clara, esse cara passou 5 anos investindo para ter uma rentabilidade total de 1% acima da inflação. Ou seja, esse cara caiu exatamente na estatística daquele estudo do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo que eu sempre mostro para vocês aqui, onde a média da rentabilidade do investidor lá dos Estados Unidos ela fica abaixo até mesmo da inflação, quando esse cara tenta comprar e vender ativos pela própria estratégia dele. E aí vamos imaginar que um cenário de um cara que acabou tentando tomar risco na carteira, mas teve uma rentabilidade muito ruim, fosse aplicada para esse investidor com R$1 milhão. Ora, se ele tirasse 1% ao ano acima da inflação, a gente estaria falando de uma renda passiva de R$830 em cima desse patrimônio. E aí, usando a mesma planilha de independência financeira para a gente fazer as contas e entender quanto esse patrimônio ia durar, imagina que esse cara tentasse fazer uma retirada mensal de R$5 mil. O que ia acontecer é que o patrimônio também ia acabar em cerca de 18 anos. Inclusive, essa planilha aqui, para fazer o teu próprio cálculo de independência financeira, você pode acessar gratuitamente e nem precisa baixar, ela é online. Vou deixar um link aqui embaixo para você usar também. Ou seja, nesse cenário 2, você tentou correr mais riscos para buscar mais rentabilidade, correu mais risco, mas a tua rentabilidade foi menor do que a da renda fixa mais segura. E aí você pensa, poxa, Felipe, então eu vou largar tudo de mão, vou deixar tudo no Tesouro Selic mesmo, me contentar com aquela primeira rentabilidade, tá tudo certo. E aí eu preciso te dizer que o único lado bom é que tem solução para resolver isso tudo. E é justamente esse o terceiro cenário de quem investe com estratégia, claro. Preciso te dizer que se você também sente que a tua carteira tá empilhada com um monte de ativos que você não sabe por que comprou, não sabe a hora de vender, na hora de comprar mais, ou mais, se você é atendido por algum profissional do mercado financeiro que só te liga na hora que tem um produto novo para te vender, um IPO novo, um fundo setipado, um COI especificamente para você colocar na carteira. Se esse vídeo pelo menos te deixou com uma pulga atrás da orelha de como é que você tá investindo hoje, aí eu preciso te convidar para uma análise de carteira gratuita aqui no Clube do Valor, para que a gente olhe para a tua carteira de forma individual, considerando o teu contexto, os teus objetivos de vida, entender se você realmente está investindo bem ou se tem alguma coisa que está muito errada na tua carteira. Como esse momento é 100% gratuito mesmo, você não tem absolutamente nada a perder. Tudo que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar, ou clicar no link da descrição do vídeo. E sendo bem transparente contigo, esse primeiro passo é gratuito, mas lá no fim da reunião, caso você queira a nossa ajuda para implementar o plano estratégico de investimentos que a gente vai te mostrar, aí sim a gente te mostra como é que funciona o serviço de consultoria aqui do clube. Beleza, vamos para o cenário número 3. Investir com um pouco mais de risco, mas com muito mais estratégia por trás. E aí entra no processo correto de investir, que aqui no Clube do Valor a gente criou e chama de sistema de alocação estratégica, que começa pelo primeiro passo de você escolher um modelo muito claro de alocação de carteira para você, que pode ir desde o mais conservador até o mais arrojado, como você vê nessa imagem. Depois disso, o segundo passo é escolher estrategicamente quais são as ações do Brasil que vão entrar na sua carteira, quais são as ações internacionais, quais são os títulos de renda fixa, fundos imobiliários, todos. E aí vamos dar um exemplo mais prático. Se você escolhesse, por exemplo, um modelo arrojado, que tem mais risco, mas que tem uma estratégia muito clara por trás. Ora, o que teria acontecido nesse cenário com o modelo arrojado é que o retorno nominal da tua carteira teria sido de mais de 15,5% ao ano e mesmo descontando imposto de renda e inflação do período, seria de 9,4%, demonstrando ali uma rentabilidade que ficou bem acima do próprio CDI do Ibovespa nesse período. E aí, com a rentabilidade aproximada de 9%, tudo muda. É óbvio que não dá para garantir essa rentabilidade alta assim para o futuro. E é por isso que na hora da gente fazer um planejamento financeiro mais pé no chão, a gente gosta de utilizar uma taxa acima da inflação de 6% ao ano. Onde em cada R$1 milhão investidos, você estaria falando de uma renda passiva de 5 mil por mês. E aí, nesse cenário, os teus R$1 milhão fazendo uma retirada de 5 mil por mês, eles durariam mais de 60 anos, o que seria suficiente para provavelmente passar toda a tua aposentadoria. Mas aí, se eu pegar um bom período e a minha carteira ela render 9%, acima da inflação. E você vai perceber que nesse cenário a tua retirada mensal ela aumenta. Você poderia fazer uma retirada de renda passiva de R$7 mil por mês e ainda assim teu patrimônio duraria anos infinitos. Mas de novo, não é prudente contar com uma rentabilidade dessa porque pode não acontecer. Dito tudo isso, eu espero que você tenha entendido o racional dos 3 cenários de investimento que a gente mostrou aqui. E que se você quiser ajuda para encontrar o caminho certo, participa da análise gratuita de carteira que eu deixei o link aqui embaixo. Agora, se você quiser entender por que o preço dos imóveis pode despencar aqui no Brasil, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.